O pai da Lorenza, em entrevista ao podcast do Carline, eu anunciei ontem aqui, ele falou sobre a dor... Sensacional entrevista, viu? Ele falou sobre a dor da perda da filha e sobre a reação dos netos, que estão aliviando pro pai e dizendo que não tem nada com o avô. O Marco Aurélio, Renato, também contou que recebeu uma mensagem psicografada, uma mensagem do além da Lorenza. Sabe o que estava escrito na mensagem, Renato? O quê? A filha estava pedindo perdão para ele e pedindo para que o avô cuidasse dos netos, o Etel Correia. Esse caso fica cada vez mais macabro, teve até mensagem do além, me conta. Ô Renato Rios Neto, quem é que acompanhou o caso? É imperdível, viu? É entrevista, depois as pessoas têm que assistir na íntegra, mas aqui os melhores momentos com Etel Correia. Durante o podcast Pode ou Não Pode, o pai de Lorenza Maria Pinho fez novas revelações. Sobre o relacionamento com os netos, Marco Aurélio Silva contou que não tem contato com os mais velhos, Andrezinho, de 18, e Mariana, de 17 anos. Ele chorou ao falar sobre o depoimento dos dois na audiência de instrução e julgamento do pai deles. Isso foi o terceiro enterro da Lorenza para mim. É muito duro, porque eu ouvi o que ele falou da mãe dele e de mim ontem. O senhor hoje não tem condições de conversar com seu neto? Não. Para o aviador aposentado, não há dúvidas de que o promotor André Garcia Pinho é autor de feminicídio contra a filha dele, Lorenza. Marco Aurélio disse que o promotor mente. O que aconteceu segundo o inquérito? Primeiramente, ela foi dopada. Posteriormente, ela ingeriu uma série de barbitúricos. Depois, colocaram meio litro de cachaça pelo seu corpo adentro para potencializar os remédios. Mas ela não morreu. Depois, encostaram um joelho sobre seu peito e a estrangularam. Às 3 horas da manhã, a minha filha partiu. Marco Aurélio Silva contou ainda em primeira mão que recebeu uma mensagem espiritual da filha. Segundo ele, na psicografia, Lorenza diz que perdoou o promotor e pede uma ajuda ao pai. Ela também esperaria justiça da terra. Ela me emocionou muito. Era a maneira dela falar comigo. Fala que ela perdoou o André, mas entende que a justiça terrena tem que ser efetivada. E pede que eu proteja os filhos dela, principalmente os 3 mais novos. Eu vou tentar, então. O julgamento do promotor foi interrompido após o segundo dia de depoimentos e só deve ser retomado no mês de setembro. É que o relator, desembargador Vanderlei Paiva, pediu novas informações à perícia. Após receber a resposta aos questionamentos, ele deve analisar a necessidade de ouvir mais testemunhas. O réu, promotor André Garcia Pinho, ainda não foi interrogado. Portanto, esse julgamento ainda deve demorar pelo menos mais 2 meses. Para o pai de Lorenza, a condenação é certa, mas ainda, Renato, tem muita água para correr debaixo dessa fonte. O promotor permanece preso. A Etel disse tudo, hein? Tem muita água para passar debaixo da ponte, mas fica o convite, você, meu amigo, você, minha amiga, entre no canal do YouTube do UAI, Pode ou Não Pode com o Carline, porque assista a íntegra, né? Põe lá, que você tiver cozinhando, enfim, E o caso tá assistir. cada vez mais macabro, né? Agora tem carta psicografada, meu irmão. Tem muita coisa que tem que ser respondida, sabe, Tiago? Muita coisa. Setembro, o julgamento volta, novas testemunhas serão ouvidas e depois, né, o depoimento de André de Pinho, que é o que todo mundo quer ouvir, né? Quer ouvir o promotor falando aí a versão dele, o lado dele aí da história, né, o que ele vai falar no júri, o que ele irá falar no Tribunal de Justiça. Aliás, no próximo capítulo. E outra coisa, né? Cadê o sangue de Lorenza, né, Tiago? Pois é, mandar um abraço aqui pro doutor Jarbas. O Ministério Público tá cortando na carne, não tá passando pano, tá tentando apurar como tem que ser apurado, assim como fez a Polícia Civil, Renato, no caso